Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Mari. E já está aí aqui nós adentrando nessa noite maravilhosa, conversando com os nossos seguidores, né? Tem muita gente aí já esperando a nossa live de hoje. E nós queremos primeiramente agradecer, né? Agradecer a vocês que têm nos acompanhado esses dias. Hoje é nosso terceiro dia, né, Mari? É o terceiro No terceiro dia. terceiro dia de lives, né? Teremos muito mais ainda pela frente. E a gente espera que essas lives estejam aí realmente servindo de incentivo para essas mulheres que ainda estão na dúvida se deve ou não entrar na política, que se sente às vezes um pouco, não tem força, não tenho coragem. Vamos quebrar as barreiras e ter coragem. E hoje, exatamente, hoje é terça-feira, eu já estou perdida no tempo, que já estou com Quarta-feira. 70 dias aqui de confinamento e eu não sei mais que dia é dia, que é sábado, domingo, que hora é, nada, sabe? Às Quarta-feira, vezes, querida, é às vezes quarta-feira. quarta-feira, eu pensava que era terça, meu Deus do céu. Tem hora que chega a hora da janta, eu tô almoçando, pensando que é hora do almoço, né? Então tá trocando as bolas de todo jeito, tomara que isso se acerte depois. Bom, gente, então, quarta-feira, 27 de maio de 2020, ano de eleições, e nós por aqui tentando animar essa galera toda, essa moçada aí que querem fazer parte da política. Boa noite, Mariane, espaço para você agora e cumprimentar os nossos seguidores. Boa noite, galera. Boa noite, Sandy. Boa noite, Karen, querida. Obrigada por ter aceito o convite. A gente está fazendo esse projeto aí da Maratona de Live com todo carinho para poder compartilhar com as nossas mulheres candidatas a história de mulheres fortes, assim como você, e que são um exemplo, né, de vida, de luta. Você é uma dessas guerreiras que já está há algum tempinho aí na batalha, e então a gente queria muito também que você fosse uma dessas histórias, porque eu tenho certeza de que esse é um momento diferente que a gente está vivendo, e a gente precisa, sim, ajudar as nossas mulheres, principalmente as que vão para a eleição desse ano, que vai ser uma eleição diferente, que com quase toda certeza vai ser feita, realizada no mês de dezembro, e e vai ter uma forma diferente de pedir o voto, de se fazer a política. Então, a gente quer também trazer para elas histórias de mulheres que já foram candidatas, ou têm algum cargo no momento, mas que compartilharam dessa história de campanha, de pré-campanha. Então, eu acho que isso é uma troca de experiência muito rica e a gente ganha muito com isso. E você, que eu já conheço há bastante tempo, que agora mora em Araranguá, mas que era da Praia Grande, com muito orgulho, tem uma história linda para nos contar. E eu É. tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bacana. Bom, mas já tem gente aqui na nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos vocês. Eu quero aqui mandar um agradecimento para a Suzy, para a Ana Maria, para a Glaia, para Luiz Carlos, para o Taro. Tem mais pessoas aqui. Vamos cumprimentando. Val Gomes, também a Manuela Jardim, a Célia Fernandes, que ontem esteve aqui participando da live conosco. Mas hoje nós vamos trazer ela, a comunicadora, muita gente já conhece, conhecida, a mulher que fez história, que anda fazendo história ainda, né? Ah, Ainda que tem lindo. muita estrada pela frente, com certeza muito para compartilhar da sua experiência com todas nós. É ela, a Karen Suyan, Suyan. Suyan, Suyan. Suyan, isso. Karen Suyan, que é catarinense também, não é isso? Você é catarinense, cara? Isso, da divisa, Cataúcha. Sou catarinense. Metade gaúcha e metade catarinense, É. né? Então, Karen tem uma história muito linda para compartilhar com todos nós nesta noite. É uma comunicadora retada, que eu já sei a história aí, já tive vivendo algumas coisas. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui hoje, de receber você.
Nosso agradecimento, tanto do Fórum como do Tabuleiro do Voto, por ter esse convite, estar participando aqui. O espaço é todo seu agora, para seu boa noite aí para as pessoas que estão seguindo e seus fãs, com certeza, né? Obrigada, Sandy, obrigada, Mari. Vocês são mulheres incríveis. A gente vem acompanhando aí o Fórum Suprapartidário e vendo como as mulheres estão articuladas, estão buscando crescer. É uma honra imensa para mim fazer parte. Depois de ver a Célia, a Ada e todas as outras convidadas, eu me sinto realmente lisonjeada de fazer parte desse momento aqui. Estou bem feliz mesmo. Muito obrigada e já deixo um beijo aqui para quem está assistindo a gente. Mas eu quero começar te fazendo uma pergunta. Quem é a Karen Silvan? Um pouquinho da sua história para nós, para a gente começar esse bate-papo. Bom, em onde 1800... você nasceu e onde veio, tá? Esse históricozinho aí para a gente começar. Tá. Eu nasci em Praia Grande, né, na divisa do estado, extremo sul catarinense, debaixo dos cânions, uma cidade linda, linda, interiorzinho, uma cidade de 7 mil habitantes. E nasci com tive aquela infância bem maravilhosa que a gente tem de interior, né? De subir árvore, de tomar banho de rio, aquelas coisas maravilhosas. Passava os finais de semana e férias em Torres, que é do ladinho, assim, é terra da Mari também. E tive uma infância maravilhosa. E tive o contato com a política desde sempre, desde antes de nascer, porque o meu avô materno foi do município. E o meu pai foi prefeito. Quando tinha 4 anos, ele se elegeu pela primeira vez, ele foi prefeito 2 vezes. E a minha mãe foi a primeira vereadora do município, também teve 2 mandatos. Eu fiquei em Praia Grande até os 16 anos, e quando prestes a completar 17, eu fui embora para Florianópolis, onde eu fiz as minhas faculdades, pós-graduação, enfim, morei 13 anos em Florianópolis. E também me casei com filho de políticos, né, de deputados, de candidata maravilhosa, Beth Tiskoski, um beijão, minha inspiração, que é a Beth. Então, a minha vida sempre foi cercada de política, né? E eu tive esse privilégio, eu acho que é um grande privilégio, porque tu pode se tornar um crítico, se quiseres, um crítico bem inteligente, estando dentro do meio. Ou pode se tornar também uma pessoa que não aproveita da política para mudar a sua vida e a vida dos outros. Mas eu tive o privilégio de conviver com política há muito tempo, e trabalhei em Florianópolis. Nos últimos anos trabalhei com comunicação, eu tinha um programa de TV na TV Cultura, e em 2001 aconteceu um fato grandioso e pesaroso na minha família, uma grande perda para a minha família, e eu perdi o fio da meada. Tu sabe no Maranhão o que é perder o fio da meada, Sandy? Eu sei. Perdi o fio da meada. Nós perdemos os nossos pais num acidente de trânsito, e assim, aquela expressão sem pai nem mãe, ela é perfeita. Sem pai nem mãe quer dizer assim, totalmente perdido. E foi assim que eu me senti. Eu morava em Florianópolis, estava super bem profissionalmente, fazia minha faculdade de Direito, estava tudo ótimo. Tinha um programa na televisão, mas quando aquilo aconteceu, foi um baque tão grande que eu não entendi mais nada. E viajei um tempo para fora do Brasil para ver se eu encontrava lá fora. Não encontrei a resposta, e achei que a resposta estava se eu voltasse para minha casa da infância, dormisse na casa dos meus pais e recomeçasse para tentar encontrar o fio da meada. E foi o que eu fiz. Eu voltei para Praia Grande, e era ano eleitoral, em 2002, quando eu voltei para Praia Grande, e aí começou uma outra fase da política na minha vida. Mariane, passo a bola para você, mas antes de dar uma boa noite para os nossos que estão acompanhando aqui, a Ruth Soares. Ruth, boa noite. Célia Fernandes, boa noite, Sandy, Mariane, Karen, boa noite, Celinha. A Celinha é mãe. Boa noite, querida. A Célia é mãe de uma ex-colega minha.
Deputada Ada Faraco de Luca, maravilhosa, Ai, que guerreira, lindas. tamo junto, Adinha. Salve, salve, grande deputada. Beijo. Val Gomes, Neuza Baldin, Ai, que oi, lindas. filhota, Ana Maria, Sane, Ai, como que sempre, linda. arrasando. Ô, Ana, você que acha que eu arraso nada. Beth Tchaikovsky, oi, Karen, você é Beth, maravilhosa. linda. Mari é uma pequena, grande mulher, deputada Ada, viu, Mari? Então, A Mari é Beijo, nossa. linda. boa Mari é noite a nossa. todos vocês que estão conosco, que agora a vez é de Mari bater um papo gostoso aí com a nossa convidada Karen. Karen, querida, você falou que você voltou para Praia Grande e nesse momento você sentiu que talvez você precisasse de alguma forma entrar na política para resgatar talvez a história do teu pai e da tua mãe? Pelo contrário, quando eu voltei para lá, eu voltei com a intenção de nunca mais escovar os cabelos nem os dentes. Eu estava assim, muito mal. Eu queria só sumir. Mas como eu voltei bem numa época de campanha eleitoral, e o seu Leodegar era candidato na época, era meu sogro, e eu tinha um amigo também, deputado estadual, que me ligou e disse, Karen, poxa, tu pode pedir uns votinhos aí na cidade? Eu disse, poxa, eu não quero nem saber de política, eu não quero nem sair de casa. E ele foi muito gentil, e eu disse, tá, quem sabe amanhã, só nos vizinhos. E eu fiz isso, eu fui nos vizinhos e depois eu fui um pouquinho mais, e aquela conversa com as pessoas me suscitou algo incrível. De repente eu vi eu, às 7 horas da manhã querendo me arrumar para sair de casa para falar de política. É interessante como a gente pode tirar de grandes tragédias uma lição para a vida, né? Mas porque eu estava me permitindo também. E assim foi. Aí eu fui atrás de algumas lideranças que eram da época do papai da mamãe, conversando com eles e tal. Eu comecei a me inteirar do partido, eu não era filiada a partido nenhum. Mas quando chegou assim, meninas, lá na 20ª casa que eu entrei para pedir voto, para falar sobre política, as pessoas perguntavam assim, tu vai ser candidata a prefeita? E eu dizia, não, gente, não. Como assim, candidata a prefeito? Não. Lá na 50ª eu já dizia, porque todos perguntavam. Lá na 50ª eu já dizia, olha, não sei, porque a ideia ela começou a fazer sentido, embora eu achasse uma coisa quase impossível. Eu era muito jovem, eu não tinha nem, não estava filiada, enfim, embora eu tivesse um histórico de convivência política. No final daquela campanha, eu estava muito imbuído de um projeto por Praia Grande, e foi o resgate não só da minha alma, como foi um resgate maravilhoso para a minha vida e tenho certeza um projeto para a Praia Grande todo, porque eu me debrucei 2 anos estudando administração pública, eu viajei a Brasília por conta própria para conhecer os ministérios, eu fiz o que um prefeito deveria fazer e deveria acessar antes de, se tivesse condições, né, de tentar ser candidata. Mas ser candidata, eu digo inclusive para as mulheres para quem eu dou consultoria e tal, muitas vezes ser candidata é mais difícil do que vencer uma eleição. Eu passei por um perrengue muito grande para chegar a ser candidata, porque eu tive que me filiar e logo depois eu vi que o partido precisava de lideranças e tentei encontrar essa liderança. Interessante, né? Eu tentei encontrar um homem, um presidente para o partido. Sinceramente, eu fiz isso, eu fui atrás de um homem para ser presidente. E todos diziam, seja tu. Chegou uma hora e disse, tá, sabe uma coisa, você eu. Então, em 2 anos, eu passei de nem filiada a presidente do partido e candidata a prefeita no meu município. Foi uma experiência maravilhosa. A tua primeira vez que você concorreu a prefeita foi em 2004, né? Isso. E depois em 2008. Uhum. Tá. E essa a tua campanha de 2004, quais foram os teus maiores desafios ali para você mesmo, em primeiro lugar, tá? E o que você, depois do resultado da eleição, enfim, quais foram os teus acertos e o que você não faria de novo? Bom, ali quase perto da convenção, para decidir mesmo para ser candidata, eu estava muito imbuída da ideia. Daí eu abracei de corpo e alma, assim, a ideia de ser candidata e estava com minha auto elevada, achava que eu dava conta e tal.
Mas, quando chegou ali perto da convenção, tem aquela coisa que, eu não sei, eu acho que é uma coisa que vem lá da Eva, que entra na cabeça da gente, mas quem sabe tu não pode, eu acho que tu não é suficiente, te põe no teu lugar, garota. E eu tive um acesso de insegurança. E eu cheguei para minha irmã mais velha, que é uma pessoa maravilhosa na minha vida, minhas duas irmãs são maravilhosas, e disse: Michele, eu posso fazer tanta coisa maravilhosa sem ser prefeita? Eu posso fazer tanta coisa linda sem ter um cargo? Eu não preciso disso. Ela disse assim: tu tá fugindo. Sim. Tu pode fazer tudo isso. São as desculpas que aparecem, né? São as desculpas. Mas se tu for prefeita, tu vai poder fazer com muito mais poder, com muito mais abrangência. Tu tá dando desculpa. Tu tá com medo. É isso, que dê a Karen. Eu tive esse momento de insegurança e durante a campanha o maior desafio que eu tive foi convencer as pessoas de que eu tinha idade e maturidade suficiente para ser prefeita. Não foi a questão de ser mulher, eu fui a primeira candidata mulher no município, a primeira candidata mulher da minha região. Mas a questão de ser mulher, em nenhum momento chegou. Se alguém achava que tinha alguma coisa contra, nunca me falou. Nunca teve coragem de falar. Mas eu sentia muito o preconceito por ser jovem. Talvez as pessoas traduzissem por ela ser jovem e mulher. Porque se eu tivesse 30 anos e fosse homem, talvez eu não estivesse passando por isso. Então, e concorri com um ex-prefeito, que tinha toda uma história, médico da cidade e tudo mais. Ele tinha toda uma história, o cara que fez o meu parto, entendeu? Nós dois éramos completamente diferentes. Eu senti dificuldade em provar que eu estava preparada para aquilo e senti dificuldade de dizer para as pessoas que eu não ia comprar voto. Mas nem uma telha, nenhum real, nada. Eu ia fazer a campanha eleitoral que eu sonhava que deveria existir. E foi assim que a gente fez. Deu um trabalho danado, porque precisa de muita criatividade e disciplina. Mas foi esses dois os maiores desafios, de não comprar voto, de não se corromper, porque a política é um exercício de caráter gigantesco. Né? Porque às vezes vem umas coisas tão fáceis assim, tu pensa assim, poxa. E eu perdi a eleição, Sandy. Eu perdi a eleição por 55 votos. Por muito poucos votos. 55 votos. E aí, o mês subsequente, eu ficava pensando assim, poxa vida, aquela família veio se vender. 60 votos. Eu não comprei. Eu não comprei. Eram os votos da diferença. Meu Deus. É claro que fica essa sensação, mas se eu tivesse que voltar e fazer de novo todo o processo, eu teria feito igual. Eu não queria entrar lá assim com esse peso na minha consciência. Eu sei que isso é muito difícil, é utópico, muita gente não acredita, mas foi o que aconteceu de fato. Mas eu não me arrependo de ter feito uma campanha de conscientização, de politização da minha cidadezinha. Porque se esse fosse um processo que todos os candidatos trabalhassem dessa forma, cara, o próprio eleitor ele ia ganhar essa consciência de que o voto não é para ser vendido, né? De que o voto é uma arma que ele tem em defesa de si mesmo, em defesa da sua cidadania. Mas enquanto houver os que acham que comprar voto é mais fácil do que fazer uma política correta, trabalhar uma política correta, infelizmente vai acontecer casos como você, que talvez tivesse mudado a história desse município e, consequentemente, não foi possível. Sabe o que é o mais impressionante? É que as pessoas que vendem o voto, elas são corruptas ao vender, mas elas são muito fiéis na sua corrupção, elas votam no corruptor. Elas cumprem a palavra, é uma coisa incrível. Elas acham que é um produto de compra e venda, né? E vendeu, e acha que futuramente também vai ter que tirar mais. Mas, cara, eu queria falar de uma coisa com você. No início você falou das dificuldades que tem, que é mais difícil a mulher aceitar entrar na política do que ir para o processo eleitoral final. Nesse início de campanha, eu recebo muitas pessoas com dúvidas, que me escrevem, que entram no WhatsApp e tudo, a respeito de alguns problemas, algumas dúvidas que elas querem tirar. E uma das grandes dúvidas que eu recebi bastante antes dessa pré-campanha, bem no iniciozinho, era sobre a escolha do partido, né?
Isso é uma dúvida que eu senti assim cruel, que pesa bastante. Porque os partidos fazem um convite, o outro faz, e a pessoa fica sem saber para onde eu vou. Você usou algum critério para escolher o partido o qual você se filiou? Quando eu me filiei, quando eu fui candidata a prefeita, eu me filiei ao partido do meu pai por uma questão histórica, que vinha de família e não fazia sentido, eu não via sentido em mudar a sigla, o número, enfim, era uma questão até de marketing eleitoral, né? Era o mesmo número, era uma questão de marketing. Não que eu coadunasse, nem que fosse o partido que eu mais me identificava, e realmente não é. Aliás, deixa eu só contar a historinha do partido. Pode contar. Eu sempre fui muito crítica, e em casa a gente sempre teve muita liberdade de expressar absolutamente tudo o que quisesse, né? Então eu sempre fui muito crítica, e fazia muitas críticas ao partido do meu pai. E ele ouvia, instigava, perguntava mais, ele tirava mais de mim. E uma vez ele disse assim, eu falei, porque esse partido não sei o quê, porque que vergonha, porque nacionalmente, porque... E aí pela primeira vez ele disse assim, tu acha mesmo que tá tudo isso errado, tá tudo errado. E tu acha que deveria ser como? Assim, assim, assim. Ele disse assim, o partido precisa de ti. E eu levei esse safanão, e aquela lição foi tão importante para mim. Aquela noite eu não dormi, eu fiquei pensando, eu cheguei à primeira conclusão, para minha vida, eu nunca mais vou falar do ensopado se eu não estiver fazendo parte da cozinha. Se eu não estiver lá sabendo como é que se faz, eu não tenho direito de criticar. E essa foi uma das últimas conversas que eu tive com meu pai antes de perdê-lo. E ficou muito fresco na minha cabeça. E quando eu decidi me filiar ao partido dele, eu sabia que eu tinha um projeto também para o partido dele, para a história que foi construída. Eu tinha que fazer aquilo ali, porque eu tinha que aprender todas as dificuldades que ele tinha passado. Mas com relação à escolha de partidos, eu vejo muita preocupação, principalmente nas candidatas a vereador. Elas também me perguntam, elas dizem assim, Karen, porque tem que ser um partido grande, que tem mais dinheiro do fundo, porque o candidato a prefeito mais rico, ele vai ajudar. É aquela ideia ainda, tal, que é uma bobagem gigantesca. Se tu apoiar teus sonhos, tua ideologia em dinheiro, meu amor, dinheiro é assim, não sai nem do primeiro pensamento, né? Não sai nem do primeiro pensamento. Eu acho que tem que procurar um partido que ideologicamente tenha algo a ver, embora no Brasil, né, é um pouco difícil, não é tão claro assim. Hoje ainda está meio claro, mas com muito radicalismo a gente fica até com medo. Mas procurar um partido que tem, então, pessoas que tu admiras, personalidades que te inspiram. Eu acho que isso é um passo para... Esse é um caminho, esse é o melhor caminho, eu acho, né, Karen? De pessoas que você se identifica, né? Exatamente. Eu acho que esse é o primeiro passo do partido. Bom, vamos seguir. Mariane, mais uma pergunta para... Só vou emendar nessa que você fez ali para ela, Sandy. Eu acho que está faltando também, talvez, por parte... Porque muitas mulheres vêm e conversam com a gente. O que eu tenho que fazer para, enfim, para chegar lá, ou para ser candidata, ou para... Você tem que começar a frequentar o partido primeiro, né? Você tem que estar lá dentro e ocupar um espaço dentro da executiva do seu partido para que você possa conhecer também o que acontece ali, quais são as bandeiras, o que eles pensam, como é que você pode ajudar. Nos tempos, alguns tempos atrás, a gente andava muito na estrada e fazia muitas visitas, né, partidárias, ou enfim, chamando as mulheres para participar da política em si. Mas algumas realmente ainda estão muito temerosas, ou não querem se envolver, ou, enfim, as que querem se envolver talvez não tenham tanta dedicação, assim, não sei bem ao certo. O que eu vejo hoje é que a gente tem muita candidata competente, sim, mas parece que está faltando eleitoras. E eu não sei por que estão faltando eleitoras, não é? Matematicamente não poderia. Não poderia, essa conta deveria fechar, né? Mas somos não está fechando. Mais. E eu não sei por que essa conta não fecha.
Você pode me falar alguma coisa sobre a participação da mulher dentro das executivas do partido? Se ainda existe ainda muito machismo? A mulher tem que arrombar a porta para conseguir um lugar? Como é que está isso? Mari, é vergonhoso. São poucos os partidos no Brasil que têm efetivamente espaço para os gêneros divididos quantitativamente. Na conta exata que é determinada, né? Gente, é muito raro. É claro que as coisas deveriam acontecer naturalmente e tu ir ganhando espaço pela tua competência, pela tua participação, mas quando a coisa não acontece naturalmente, tem que arrombar a porta. Mas isto que acontece na política, que a gente vê, é um reflexo da nossa sociedade. 3% das empresas, das grandes empresas do país, são geridas por mulheres. 3%, meninas. Nós temos muitas empresas no Brasil, não estou falando de pequenas empresas, que tem muitas mulheres, mas as grandes empresas, só 3% tem mulheres que estão lá no comando. É um reflexo também da nossa falta de segurança, de chegar... existe um estudo muito, muito interessante que diz o seguinte, os homens... Primeiro que as mulheres têm 20% menos propensão de pedir o cargo, de se colocar à disposição e dizer assim, eu gostaria de ter este cargo, 20% menos, que é aquela síndrome do impostor, ela sempre acha que ela não é suficiente. Os homens têm, quando eles atingem 60% da qualificação que eles acham que deveria ter para aquele cargo, eles pedem o cargo. As mulheres só reivindicam o cargo quando elas têm 100% de certeza que elas dão conta, o que é um absurdo, porque a gente nunca tem 100%. Então é um reflexo também da sociedade. A mulher, eu acho que ela pensa mais com aquela forma de fazer bem feito, de fazer organizado. Vou dar conta, vai sair organizado. Não querendo dizer que não existam homens também capazes e eficientes, bons administradores, gestores. O problema é que a mulher, por trazer com ela, eu acho que essa coisa, já esse feeling de ter que organizar, de ser mais cobrada, quando ela assume um cargo, ela tenta se dedicar e mostrar que realmente ela é capaz. Né, ela faz melhor. Eu só queria fazer uma pausa para a gente dar um alô para o nosso pessoal que está aqui, nos acompanhando. Deputada Ada de Lucas, sem frescura, sangue, tu és porreta. Oh, minha irmã. A Beth Tchaikovsky, maravilhosas. Edenice Fraga entrou, que está conosco também. Realmente, ser candidata é o primeiro desafio, pois ali já começa a escolha que deve ser a certa. Deve acertar, né? Com certeza, não é decisão, é o ponto inicial de tudo. Alba Maria Marcelino, beijos, Karen. Querida. Elaine Otto, boa noite, feliz por ter conseguido acessar. Uhul! Glória a Deus! A Célia Fernandes, Celinha também está aqui. Valeu, Celinha. Obrigada, Ediomar. Estou aqui, Karen. Carmen Stella entrou, valeu, minha presidenta. Beth Tchaikovsky, está ótima essa live. Obrigado, Beth. Que bom. Bom, e o pessoal chegando aqui, a Marinilde Pires entrou, o Maté também está aqui. São conterrâneos meus lá do Maranhão, que sempre aparecem por aqui de vez em quando, né? Mas vamos começar nosso bate-papo, que está muito bom, estou gostando. Tá? Karen, eu queria que você falasse um pouco, vamos falar aqui como é que você vê essa posição da mulher hoje diante da questão da política. O que mais inibe a mulher hoje a tomar essa decisão, a participar do processo político eleitoral? É uma questão de educação, é uma questão cultural, embora a gente já tenha vencido muitos obstáculos, ainda é uma questão cultural. A gente vê pelas escolas, a gente vê dentro de casa, a gente vê em todos os lugares que as meninas e os meninos são tratados diferente, é dado responsabilidades diferentes e cobradas diferentemente. O que é muito ruim, não só para as meninas, mas para os meninos também. Porque o machismo não é uma doença só que nos tira direitos, é uma doença social que exige deveres dos homens também, que às vezes eles não estão dispostos e não querem ou não podem fazer.
O que leva as meninas a não se posicionarem é justamente porque a gente ouve muito e a gente vê, é o exemplo, gente, é o que a gente está vendo na TV, é o que a gente lê no jornal, é o que a gente vê, é da novela ao noticiário, né? Então, tá o exemplo ali. Mas, assim, se a gente imaginar, reflitam comigo, há 50, 60 anos, os negros não frequentavam o mesmo ônibus, a mesma escola. Tinha um baile aqui em Araranguá que o salão era separado. Gente, isso foi há 50, 40 anos que era separado o salão dos negros e brancos. Hoje, para a gente, isso é um absurdo, sempre foi. Mas hoje a gente aceita porque a gente reconhece que é uma ignorância total. Isso aconteceu há muito pouco tempo. Mas se a gente não continuar lutando, não continuar exigindo e mostrando que as nossas capacidades e que as nossas diferenças são ótimas e que a gente merece equidade, é evidentemente que a gente não vai evoluir. É um processo fácil? Não é um processo fácil, tanto que o racismo existe até hoje. Mas a questão feminina, se a gente fizesse paralelo com o racismo, ela vem também quebrando barreiras, mas muito lentamente, porque os partidos são comandados por homens. E é difícil, gente, é muito difícil tu chegar lá e comandar um partido. Eu tive assim, não sei se sorte ou competência, ou ambos, de pegar a presidência do partido. Na minha executiva de 9 pessoas, 4 eram mulheres, 5 eram homens, e dali trabalhar muito a questão feminina também. Mas tu chegar a isso exige muita dedicação. E muitas vezes a gente pensa assim, ai, o que eu estou fazendo, gente? Ai, vou pro shopping. Ai, por que não vou lavar uma louça e cuidar da minha vida? Porque é cansativa, gente. Não é fácil, não. Essas mulheres poderosas todas que estão assistindo aí sabem disso. Porque a gente continua com as tarefas que as nossas mães e avós tinham e estamos exercendo tarefas dos nossos pais e os avós masculinos. Entendeu? Não é fácil. É muita coisa. Eu te pergunto, o que você acha que se os próprios partidos, secretarias da mulher, bom, todas essas entidades, elas passassem a investir mais em cursos preparatórios, levasse o conhecimento das pessoas sobre como se trabalhar política, ou como é feito um processo político eleitoral, isso poderia facilitar, Karen, ou incentivar mais. Não só na época de eleição, né, Sandy? Fazer um preparatório. Um preparatório, sabe? E eu acho que seria bem mais fácil para as mulheres aceitarem, aí, ter menos medo de enfrentar esse processo eleitoral. Eu acho que essa é uma via muito, muito eficiente, e tenho certeza do que eu vou dizer, que quem faz campanha é a mulher. São as mulheres que vão de casa em casa, são elas que levam santinho, são elas que pedem o voto. Eu não sei no restante do Brasil, mas estou dizendo da nossa realidade. Os homens ficam discutindo ali no bar, na esquina, não sei o quê, mas eles não pedem voto, eles ficam discutindo sei lá o quê. As mulheres são as que pedem voto, são elas que elegem os homens e mulheres, enfim, são elas que elegem os candidatos. Bom, depois de eleitos, quanto das vagas do secretariado é ocupado por mulher, gente? E quando é naquela coisa que toda a vida, é na educação, no social e no saúde. Como se a gente não pudesse estar numa secretaria de administração. Exatamente. Então já começa por aí, que a gente não, que os prefeitos também não valorizam. E eu fico indignada quando dizem assim, mas o fulano, ele tem essa formação e tal, não tem mulheres capazes. Gente, eu vou dizer uma coisa. Não existe mulher que não é capaz de assumir uma secretaria. Ela pode apanhar 2, 3 meses, mas ela dá conta. Concordo com você. Né? Ela dá conta. Por que a mulher é capaz de administrar uma casa? De cozinhar, de lavar e passar? Ela não tem que aprender. Quem administra também? Uma casa administra qualquer sabendo, coisa. Né? Exatamente, ninguém nasce sabendo. Então, tudo que você vai assumir, você tem um preparatório. Né? E acho que todo mundo é capaz. Meu pai dizia uma coisa que eu sei que é verdade. Ele dizia assim, você tem que aprender isso. Pai, é difícil. Difícil nada. Você está com preguiça de esticar seu cérebro.
Se você não se botar para aprender, você vai colher. Né? Eu faria experiências. Então, é dessa Eu faria forma. experiência. Ah, não deu certo? Troca. Mas assim, e dá esse exemplo, né? Testar as mulheres, dar oportunidade para elas. É empoderar. Vamos falar um pouquinho de comunicação, aproveitar aqui a live para a gente até dar umas dicas, né, para as mulheres, o que que você acha? Vamos lá. Nos últimos anos você tem se dedicado muito à comunicação. É uma paixão na sua vida, Karen? É uma A paixão. comunicação? É uma paixão. Quando eu vim de Florianópolis, não tinha TV aqui no Sul. Então, eu fui convidada para fazer um programa de rádio e fiquei muito assim, ai meu Deus, rádio, gente, uma rádio, ai, não sei. Mas como eu sou muito metida, eu gosto de bons desafios, eu vou fazer esse negócio. Não fiz nem teste. Comecei direto ao vivo num programa de rádio sem nunca ter feito antes. E me apaixonei. Rádio é uma coisa incrível. E de lá para cá, nesses anos todos, aí quase 20 anos, tô fazendo rádio. Eu vim para Araranguá, já faz 12 anos, fiz TV aqui e faço rádio, que é uma grande paixão. Mas a comunicação, ela não está só nesses meios, né? Para mim, a comunicação ela é uma missão, que está muito ligada à missão política. Sim, que eu sinto. É nesse ponto que eu quero chegar com você, né? Eu vou contar uma historinha aqui para você ver como a comunicação ela não está só nos veículos de comunicação, ela está em tudo que faz. Uma certa prefeita, ela foi entregar as viaturas da sua cidade, 2 viaturas numa cidade do interior, onde ela é prefeita, e ela usou uma roupa igual aqueles metralhas lá da cadeia, né? Listada, preto e branco. Então ela foi vestida igualmente aquilo ali. E lá fizeram a foto dela entregando com o chefe do Departamento de Segurança Pública e o outro, as 2 chaves, e ela igualzinha àqueles dos desenhos que vão para a cadeia, né? Irmãos Metralha. Dos irmãos Metralhas, né? Gente, eu vi essa foto, eu não quis acreditar, eu achava que estavam fazendo alguma montagem, mas foi verdade. Então, cara, esses são deslizes que eu acho na comunicação em que os candidatos, as candidatas têm que prestar atenção, porque tudo isso faz uma grande diferença. O que é que fez? A prefeita simplesmente foi detonada com aquela imagem, né? Vira um meme. Mas eu quero saber de você. Qual o comportamento de uma candidata? Se falando de comunicação, já que nós entramos nesse meio, a gente aproveita até para dar algumas dicas. No momento em que vai ser fotografada, no momento em que vai fazer um vídeo, a roupa que deve usar, tudo isso pesa muito, é muito importante, é fundamental. Muito. Isso sim é aquela comunicação que faz a diferença. Verdade. Bom, nós somos seres muito visuais também. A gente lê comportamentos e tira conclusões pelo que a gente está vendo, né? Então, as cores, elas falam muito com a gente. Não é à toa que o carro do bombeiro é vermelho, não é à toa que a Cruz Vermelha da Saúde Mundial é vermelha. Essas cores quentes, o vermelho, o rosa, o laranja, eles transmitem a segurança e acolhimento. Então, se tu tens a intenção de passar acolhimento, segurança, uma coisa confortável para as pessoas com quem tu queres conversar, as cores quentes, elas são muito boas. Se tu queres passar uma coisa mais séria, uma coisa mais assim, oficial, mais administrativa, enfim, tu pode usar e deve usar as cores mais frias, o verde, o azul, enfim. Isso muda quem tu és? Não muda, mas a aparência, ela te diz algumas coisas. Assim, por que a gente vê uma pessoa toda de branco, a gente imagina, tu tá aí de blazer branco, a gente imagina uma pessoa toda de branco, tu vai imaginar, ela é da área da saúde, sim, ou é mãe de santo, enfim, sim, mas sim. É sempre, tu imaginas isso. Associa, né? E te passa uma coisa boa, ou é religiosa, ou é da saúde. Sim. Olha que coisa interessante que a gente associa na hora. Então, as cores já nos dizem muito. A questão de como complementar a sua indumentária, o seu cabelo, a sua maquiagem e tudo mais, é importante? Sim, é importante, porque isso conversa com as outras pessoas. É mais importante do que o que tu és? Não, efetivamente, a não ser que tu seja modelo e fica lá tirando fotinho. O que importa mesmo, a gente viu Steve Jobs,
Steve Jobs, o cara mais genial da comunicação, né, Sandy? Porque o cara fazia os lançamentos com 3 bilhões de pessoas assistindo, Exatamente. de calça jeans e camiseta branca. Era o oposto de todo o marketing que a gente pode imaginar, mas ele não precisava. Ele se despia de tudo isso, porque não precisava. Quando o teu conteúdo é muito bom, muito forte, evidentemente que essas coisas não influenciam tanto. Exato. Mas em vestido de irmãos metralha, eu acho que sempre é ruim. A dica fica. Teve uma foto agora desse atual governo, eu acho que foi na posse da ex-ministra, ex-secretária de Cultura, a atriz, como é que é? Regina Duarte. E que estavam as três de Poá. Gente, que é uma coincidência. É uma coincidência infeliz de bolinha. Eu acho que elas combinaram. Ficou feio. Eu acho que a Sandy teve algum problema ali, deve ter dado algum problema com o vídeo. Para mim, aqui ela aparece como ela saiu. Ah, é? Eu tô te vendo, Mari. Vamos continuar. Vamos falar mal da Sandy agora que ela saiu. Não, mas você está vendo ela? Não, eu não tô vendo ela, não. Ah, tá. Ela está entrando. Exato, porque caiu aqui um problema aí, né? Só um probleminha técnico. Voltou. Já estava. Nosso parceiro já arrumou tudo aqui. Ô, Marielle, passa aí com você um pouquinho com a cara. Mas deixa eu só. Ô, Mari, deixa eu só acrescentar uma coisa que é muito importante. As mulheres, infelizmente, estão muito ligadas à questão da aparência. Já que a gente está falando de comunicação visual, sim, estão muito ligadas à aparência. E a gente é muito cobrado pela nossa aparência. Como se tu for bonita, tu é mais capaz. Isso. Gente, por favor, não se apeguem a isso. Isso é uma imbecilidade gigantesca. Não quer dizer nada. Nada. Se tu se sente bem com o que tu veste, com o teu corte de cabelo, com o jeito que tu és, sejas tu. Isso é o principal. É isso que eu queria só acrescentar. Só dar mais uma boa noite para o pessoal que está chegando, Mari. Só a Sandra Regina Lodete, boa noite, é uma escritora, está aqui com a gente. A Val Gomes, Secretaria de Obras, mulher nem pensar. A Cícia Moroso, já fui candidata, sofremos muito preconceito. O Vanderlan Mendes também já está por aqui. Vanderlan, um grande abraço para você, querido. A Silvia Melo. Bom, o pessoal está entrando aqui na nossa live, participando. Só para nós fechar essa nossa comunicação, outras falhas, porque às vezes as pessoas não dão muita importância para detalhes tão pequenos. Porque quando você não se prepara, né, para fazer seu pronunciamento, seja mínimo que você vai falar, o importante que eu vejo não é a quantidade, mas a qualidade, como você fala. Também vou te contar uma história de um vereador, também para as nossas amigas que estão aqui nos acompanhando na live. Na Câmara, na sessão da Câmara, ele chegou e disse, sinceramente, eu quero agora anunciar, aqui pedir um momento para falar da morte do empresário da nossa cidade, comerciante, o fulano de tal, meu amigo, que foi dormir ontem e quando acordou estava morto. Sim. Sim, é uma infelicidade. Essas são coisas bizarras, sabe? Porque quando ele trabalha com marketing, com comunicação, preparação para política, então a gente pega muito esses pequenos detalhes, porque ele não pensou antes, porque ele veio na cabeça dele e falou. Foi pior quando todo mundo caiu na gargalhada, ele disse, não, gente, desculpa. É assim, ele acordou, estava morto. Né? Então, sim, ótimo. Novamente. Então, a falta de concentração, tudo isso faz a diferença. Bom, Mara, é com você. Só para quebrar o clima hoje, tá? Ótimo, maravilhoso. Karen, eu queria te perguntar, muito recentemente, você lançou um livro chamado De Onde os Filhos Vêm. Eu queria te perguntar, quando é que a questão da adoção entrou na tua vida?
Eu vou ter que pedir só 30 segundos Vai para tirar pegar a o roupa. livro. Não, eu vou tirar a roupa da minha cachorra, que ela tá agoniada Ai, que aqui. susto, ai, Meu que Deus do susto. céu, eu me assustei, pensei que ela Eu fosse tirar a também. roupa. Pronto. Não, não, Nossa! ó, é a roupa da cachorra. Não, não vou Bom, tirar gente, minha boa roupa. noite aqui para a Edenice. A Edenice diz o seguinte: Deu, lembrança importante, tá nós certo. somos além da aparência. Verdade, Edenice. A Indiara Cordeiro, oh, minha diva Ah, Karen. querida. A Neuza Baldim está aqui com a gente também. Deixa eu ver quem mais. A Fátima Macedo Destro, Ah, né, linda. sorrindo aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. É com você, Mari. Quer que eu repita, Karen? Não, não, é sobre o livro, né? Eu queria que você Tcharam! falasse um pouco. Ah, tá aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre quando é que a adoção entrou na tua vida e como é que você pensou nesse teu livro aí, que eu já li, né? Uhum. E indico para todos vocês. Como é que isso entrou na tua vida? Quando foi? Como foi? Uhum. Bom, esse livro, ele nasceu de um desabafo que eu nunca imaginei que fosse virar livro. Ele começou como um desabafo mesmo, num momento muito difícil, muito triste da minha vida. É, eu tinha tido um aborto espontâneo logo depois que eu perdi meus pais. Em 2001 perdi meus pais, em 2002 eu perdi o primeiro bebê, para quem eu dei nome, ela se chama Catarina. Ah, mas sabe qual é o sexo? Não sei, eu sinto. E eu acho que toda mamãe que perde o bebê, não importa quanto tempo ele tenha estado dentro de ti ou fora, ou quanto tempo tenha vivido juntos, é uma alma, é um espírito que habitou, que esteve junto. Então eu tive a Catarina. E depois eu engravidei da Valentina, que foi uma gestação no início maravilhosa, um sonho para nós todos da família. Enfim, a Valentina já tinha tudo pronto, estava chegando a gestação a termo, e ela tinha o quarto, ela tinha as roupinhas, ela tinha madrinha, padrinho, ela tinha as lembrancinhas prontas, a maternidade escolhida. E infelizmente a Valentina morreu. Eu saí da maternidade sem a minha filha. Foi uma dor gigantesca, eu tenho certeza que ninguém merece isso, e eu acho que não é uma questão de merecimento, é uma questão de uma lição que eu não entendi ainda, mas vou entender um dia. Mas naquele período, depois que eu perdi a Valentina, eu entrei num luto muito, muito grande, e eu aconselho as mães que passam por isso de procurar ajuda de um psicólogo. Os amigos são maravilhosos, a família é excelente, mas a gente tem que procurar quem sabe conversar sobre esses assuntos. E logo em seguida a gente decidiu entrar na fila de adoção. O Leonardo e eu, meu marido na época. E entramos na fila de adoção, e entrar na fila de adoção é uma coisa impressionante, porque tu sai do fórum grávida. Só que é uma gestação de elefante, pode durar 2 anos, entendeu? Às vezes mais, inclusive. E nos primeiros anos eu continuei ainda querendo ter filhos, e a gente teve meio que um embate entre nós, se deveríamos ter tido ou não, pelas frustrações e as dores que tinham ficado daquelas 2 gestações. 3 anos depois, quando finalmente eu decidi, eu não quero mais ser mãe. Eu vou ser qualquer coisa, eu vou trabalhar na ONU, eu vou, não sei. Mas eu vou dedicar minha vida para outros filhos, outras pessoas. E ser mãe não é só ter filhos, dá para ser mãe de sobrinhos, dá para ser mãe de cachorro, dá para ser mãe da própria mãe e do próprio pai. Tem muita Oh, com forma de certeza, maternidade. A com maternidade é uma certeza. coisa incrível, ilimitada, é o amor mais incrível do mundo. Mas enfim, quando eu decidi, Sandy, que eu não queria mais nada, eu tive uma conversa com meu marido na época, e ele disse, ok, não vamos mais ter filho, não vamos mais ter filho. Ok. Eu disse, mas nem adotado. Eles, ai, mas nem adotado. Não, não vamos ter. Ok. Comuniquei à minha sogra, e porque achava que era a única pessoa que podia ter. Ela tinha, claro, o sonho de ser avó. E ela disse, então tá, ficou meio chateadinha, mas aceitou. Naquela semana que eu tirei tudo da minha cabeça, que foi doloroso demais, eu recebi um telefonema dizendo que meu filho tinha chegado. E eu não lembrava mais, porque tinha passado 3 anos. E eu não lembrava de sair da fila do fórum. E o que aconteceu foi que o Ari Bernardo chegou no momento que eu nem queria mais, inclusive. Mentira, a gente sempre quer. Mas eu estava preparada para não querer, entendeu? Entendi. Então, o Ari Bernardo é a história mais linda da minha vida. Eu acho que toda maternidade
é maravilhosa. Sim. A maternidade da adoção, ela tem algumas coisas que são incríveis, gente, porque eu tenho certeza, para as mães que têm dificuldade de engravidar, ou que já perderam, que estão tentando, enfim, o teu filho vai vir, não tem como, vai chegar. Não De alguma importa, forma ele vai aparecer na tua vai vida. aparecer. Querido, pode Sim. ser que seja filho da tua irmã, do teu irmão. Hello, olha aqui quem tá aqui comigo. Olha ali. Eles vêm, é igual essas coisinhas que vêm assim para a vida da gente. Eles Sim. vêm, eles chegam. E o Bernardo chegou e foi uma história muito linda. Aqui tá a Aurora braba agora, porque o outro tá aqui em cima comigo. Ciúmes. E a adoção entrou na minha vida, assim, de forma bem pessoal. E eu escrevi o livro, ele começou contando primeiro as minhas... Deixa eu só tirar ele aqui, senão ela vai ficar brava. Ai, desculpa, Otávio. Gente, o Otávio caiu lá embaixo no sofá. Ai, mãe, deixa eu pegar ele, guria, só um pouquinho. Tá, eu vou dar uma alô aqui pro pessoal. Ó, Sandra Regina Lodete, ela diz, mais importante do que a aparência é preciso estar preparado. Conceição Santos entrou agora, entrando agora na nossa live. Essas e também coisas a são bem de Mara mulher, né? Elson. Essas Sim, coisas são bem sim. de mulher, né? Eu adoro essas coisas assim. Uma vez teve uma reunião Cheguei na agora, ONU. seja bem-vinda, Mara. Uma vez aconteceu uma reunião na ONU e estava falando um chefe de uma aldeia da África. E o cara estava falando e aí, de repente, ele parou e disse assim, vocês me desculpem, eu tenho que sair porque eu tenho que dar mamadeira do meu filho. E ele saiu e foi dar mamadeira. Eu achei genial. Então, você desculpe que eu fui pegar meu cachorro. Meu neto, esse aqui é o Otávio, meu neto. Meus cachorros são todos estrupiados da rua. Enfim, então eu conto essa história de maternidade e da adoção e tenho essa luta, que também é política, com a questão da adoção no Brasil, que tem 5 mil crianças aguardando para serem adotadas e 30 mil pais esperando para ser pais, e a matemática igual não fecha, né? E descobri que existe um procedimento muito fácil que a gente pode fazer. Mari, Sandy, amigos e amigas que estão acompanhando. Eu fiz de tudo, procurei pessoas influentes, deputados, juízes, tudo. Mas ninguém quis ainda... Eu participei o ano passado em Brasília de um fórum sobre adoção no Ministério, e em função do livro. Mas não entra na cabeça. O procedimento é muito fácil, é muito simples. Eu nem sei se dá tempo de falar aqui, depois se quiserem entrar em contato comigo eu posso depois falar. Mas resumindo, não é tão simples quanto eu vou falar, mas é simples. Se cada criança que chegasse para adoção, fosse decidido que ela está pronta para adoção, fosse colocada no cadastro mesmo, nacional, ou que seja do Estado, e ela ficasse ali à disposição, ela não ficaria esperando e os pais também não ficariam esperando. O que acontece é que hoje, não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, estou tentando só mudar Santa Catarina por enquanto. O que acontece é que essas crianças não vão para o cadastro único e elas ficam só no cadastro da comarca. E daí, Sandy, eu vou te dizer, se eu me inscrever para ser mãe adotiva em Florianópolis, eu vou adotar em 1 ano, porque tem muitas crianças. Mas se eu me inscrever na comarca de Santa Rosa aqui, eu vou ficar 10 anos. Vai ficar esperando muito tempo, né? E o único critério para adoção que está lá no estatuto é a chegada da tua inscrição ao teu cadastro como pai adotivo. Então, como é que tem gente que está adotando em 1 ano e gente em 10? Porque o cadastro único não funciona. Temos que ver isso, né? Boa noite aqui para o Etinho, que está entrando agora na nossa live. A Indiara Cordeiro diz, amo escutar como o Adri Bernardo entrou na vida de minha diva. O amor de mãe é incrível. Professora Elisete Lanzoni também. Beth Tiscock diz, meu querido Ari Bernardo. Porque o meu filho é o neto dela, né? Como não amar, né? Como não amar. 20 horas e 52 minutos. Mário. Já estamos quase no rápido, final, né? Já quase chegando o ping-pong. Não, mas vai até meia-noite, né? Quase, praticamente. Não, eu só queria que antes da Sandy passar para essa parte aí do ping-pong e a parte final, qual seria a tua dica para as mulheres que vão ser candidatas neste ano? Já que a eleição possivelmente será só em dezembro e vai ter enfim, nós estamos vivendo esse momento de pandemia
e está muito diferente essa pré-campanha de todas as eleições que a gente já viu, né? Uhum. Bom, a dificuldade vai ser maior, porque se nós continuarmos assim, provavelmente vai continuar e vai ser uma campanha muito nas redes sociais, quem já está com um mandato e quem é muito conhecido tem essa facilidade que já é conhecido, Tem uma né? vantagem, né? Quem vai começar agora vai ter essa dificuldade. Mas tem uma coisa, a maior parte das prefeitas eleitas na história do Brasil, elas são prefeitas de cidades pequenas. E por que elas são prefeitas de cidades pequenas? Porque as pessoas conhecem quem ela é. Quem a pessoa é. Elas sabem a história dela, elas votam naquela personalidade, naquela história. É diferente de votar assim porque eu ouvi falar, porque eu vi um santinho. Então a mulher tem mais essa proximidade, por isso vai ser mais difícil para as mulheres nessa questão, mas nós também somos muito criativas. Eu acho que a primeira coisa que tu tem que ser, quando tu se propõe a ser candidato, tu tem que saber por que tu queres ser, não candidata. Por que tu queres ser vereadora? Por que tu quer ser prefeita? Por que tu quer ser deputada? É a primeira questão. Tem que ter consciência por quê. E depois tu tem que entender do teu município. Tu sabe quantos mil habitantes tem? Tu sabe qual é o PIB? Tu sabe o que é investido na educação e na saúde? Quantos bairros tem? Qual é o bairro que mais precisa? Qual é a faixa etária das crianças que estão na escola? Quantos idosos? É muito importante que a gente entenda do nosso município, porque a gente não pode chegar com solução de um problema que a gente não conhece. Exatamente. Dizer que quer ser candidato porque acha que é bonito e legal não é um motivo. Não funciona, então, né? Tem que conhecer. Se não conhece a região, não tem nem como fazer propostas numa campanha política ou caso venha trabalhar. Não tem como. Daí a gente ouve aquela coisa de sempre, eu vou lutar pelo... Daí eles lutam por tudo. Não tem bandeira única, ou pelo menos uma ou duas, né? Aí luta por tudo, que é a mesma coisa de dizer que não luta por nada. Não é? Então tem que conhecer bem o seu município. Base, né? Mas não tem alicerce. Eu gostaria muito que a gente aumentasse o número de vereadoras e prefeitas no Brasil. A gente teve uma diminuição pequena, mas a gente teve de 2012 para 2016, 11,70 e poucos para 11,50 e poucos, mas a gente teve, é muito pouco. Vocês imaginam que a gente tem aí 5.600 e lá vai pedrada município no Brasil. Quase 3 mil municípios. Quase 3 mil municípios, a maioria é de eleitoras mulheres. É aquilo que a Mari estava falando, não está fechando essa conta. Não fecha a conta, né? É que não fecha a conta. Não fecha a conta. E assim, nos números gerais, o número de eleitor feminino é bem maior do que masculino no Brasil inteiro, no geral. Né? Só tem 24 municípios no Brasil em que a maioria da Câmara é feminina. Eu não estou falando toda a Câmara. A maioria, não tem nenhuma Câmara no Brasil que toda seja de mulher. Quantas existem que são só homens? A maioria absoluta. A maioria. Tá, mas eu falei disso para falar o quê? Que tem que conhecer essa realidade, espero que mude. E a gente está à disposição para ajudar as mulheres aí que tenham bons projetos e que possam realmente fazer alguma coisa pelos seus municípios, que é a entidade mais importante de uma nação, que possam ter êxito. Olha, antes de entrar para o nosso ping-pong aí, eu só quero dar uns avisozinhos aqui para as pessoas que têm acompanhado essas nossas lives, comunicar que amanhã a nossa live continua, a nossa quarta live, né? Nós vamos estar aqui com a deputada estadual, Luciane Carmelati, que é do PT, vai estar aqui conosco na live de amanhã. Sexta-feira também, você lembra aí, Mari, quem vai estar? A Daiana Nicareta da Silva, que é a secretária nacional da Juventude e foi a vereadora mais jovem eleita no Brasil. Gente, e eu estou no meio dessas mulheres, que é com isso? Com certeza, das mulheres poderosas. No sábado, escutem só, no sábado, às 3 da tarde, eu vou estar aqui conversando com o marqueteiro, ele que é consultor político, já tem em seu currículo 28 livros escritos sobre eleições, tem mais de quase 400 eleições, tanto no Brasil exterior. Foi o meu professor Carlos Mananielli.
Ele é um Ah, consultor político de renome internacional e vai estar aqui comigo falando da sua experiência em campanhas eleitorais de mulheres. que Então, isso é horas? às 3 da tarde no sábado, Ok. às 15 horas. Eu Então, pensei que esse no encontro, sábado, ô Sandy, eu pensei que no sábado à noite tu e a Mário cantar pra gente. Não? Não vai rolar então. E a cantar. Celinha? A Meu Celinha está Deus, quem ensaiando canta é para cantar. Celinha. Viu, cara? Quem canta é Ah, é? Celinha. Ah, tá bom. É, Celinha É que outra é do pessoa. coral. Eu ultimamente não estou cantando nem no banheiro, amiga. Imagina. Tá ruim. Bom, então vamos aí o nosso ping-pong, o nosso Aí vamos. bate-volta aí de perguntas. Vamos lá. Aqui para cá, deixa eu selecionar, cara. Hum. Conhecer um pouquinho, né, dos teus gostos, daquilo que é aquele teu feeling pessoal. Então, lazer para você. Deixa eu botar. O lazer é isso aqui, né? Esses meus cachorrinhos lindos. Deixa eu botar ele. Vai lá, Otávio. Dá licença pra vovó. É ler. Ler, qualquer coisa, qualquer coisa. É ler, eu vou para outro mundo. Tipo de filme. Ah, eu gosto de filme inteligente, daqueles que não são muito óbvios, mas eu gosto de comédia. Eu não gosto de romance. Se tem romance, eu já não gosto muito. Eu gosto de dramas e coisas inteligentes. Nossa, eu adoro um romance. Sério? Sério. Mari, tu gosta de romance, Mari? Ai, tá feia a coisa. Eu gosto de ficção, Eu gosto. suspense, Ficção suspense. científica, eu também gosto dessas coisas. Música. Música. Ah, eu gosto de rock. De rock E de rock. Ok. e de rock. Eu gosto de alguma coisa de música erudita, porque eu tenho uma irmã musicista e aprendi a gostar de música erudita, né? Eu gosto bastante, eu ouço. Mas E o gosto de rock é música bom. eletrônica também. Leitura. Livros. É, eu acho que o melhor livro do mundo é este, De Onde os Filhos Vêm, que a autora sou eu mesma. E quem quiser conseguir esse livro? Ai, tem que entrar em contato comigo no meu Face ou WhatsApp, depois a gente deixa ali os contatos, porque tem só comigo. Eu estou fazendo a segunda edição, porque na realidade esse aqui é o último, tá até embaladinho, já tá encomendado, Olha, já que foram legal. todos. É. Parabéns, viu? Mas tem um livro que eu li muito. Bom, como eu sou uma leitora contumaz, Ah, eu tenho muitos livros. Eu olho ali para minha biblioteca e penso, poxa vida, e nem tá tudo que eu li, né? ah. Tudo que está ali eu li, mas nem tudo que eu li está ali. Mas teve um livro que foi muito impactante na minha vida, muito mesmo, que se chama Biologia da Crença. Eu tenho aqui, ó. Esse livro aqui, que foi dado por um amigo que eu amo muito, que é o Vítor Alonso, meu amigo espanhol, é do Bruce Lipton. Gente, leiam esse livro. Em qualquer momento da sua vida, ele é transformador. A Biologia da Crença. É Eu não maravilhoso. li, vou procurar. Um lugar. A minha casa Tem lugar melhor do mundo? Não tem, né? é o melhor lugar do mundo. Um prato. Sushi. Um ídolo. O ídolo, não sei. Eu tenho uma ídola, não tem nada a ver com política, mais ou menos. Eu tenho um tempinho para falar dela, 2 minutos? Era um ping-pong, tá virando um basquete muito Não. longo. Eu tenho uma pessoa que eu amo desde a minha adolescência, que é a Madonna. A Madonna foi uma menina que nasceu no interior de Detroit, nos Estados Unidos, perdeu a mãe muito cedo, com 5 aninhos, uma família grande, e ela podia seguir o restante da família e ser uma funcionária numa montadora de automóveis em Detroit, e ela decidiu que ela queria ser cantora e dançarina numa época que hoje já é ruim de dizer que é, Imagina, imagina né? naquela época. Mas ela não sentiu nenhum medo disso, e ela foi com 16, 17 anos para Nova York, e passou fome, dificuldade, ela foi estuprada. Essa mulher é um ícone pop, essa mulher é a cantora mais genial que já existiu no mundo, e ela fez de toda a luz que ela mesma produziu e depois recebeu de volta, ela reverberou e deu essa luz para questões sociais e políticas de uma forma como poucos políticos fizeram no mundo. A Madonna tem instituições de educação para meninas e nos países mais pobres do mundo. Ela acabou de doar aí 50 milhões de dólares
para pesquisa de tratamento do Covid-19, mais do que muitos países, tem países que nem reconhecem que existe, né? Então, ela é um ícone para mim, não é só pela música, que eu também adoro e tal, ela é inspiradora. Eu sempre que preciso me inspirar, eu pego, boto aquela menina de 5 anos, órfã, e penso assim, poxa vida, tu fez isso, eu posso fazer também. Ela é uma grande inspiração para mim, a Madonna. Ótimo. É um fato marcante. Na minha vida pessoal, a perda dos meus pais, né, que é antes e depois disso, e a chegada do Ari Bernardo, né, que depois mudou tudo de novo. Na história, eu acho que é a redemocratização, é a gente poder votar para os nossos presidentes, embora não tenham sido bem poucos até agora, né, e a gente tenha mais cometido alguns deslizes, mas a gente está aprendendo, eu acho que é muito importante. Eu acho que no Brasil é a gente poder votar para presidente, deputado, senador, prefeito, vereador. Lugar de mulher? É onde quiser. Um sonho? Eu queria acordar com a voz da Whitney Houston, mas não vai ser possível. Então... Eu ia falar uma besteira aqui, mas deixa. Fala. Não. Não? Eu não sei cantar. Ô, Sandy, olha, eu gostaria... É uma coisa, parece aquelas coisas de Miss, eu desejo a paz mundial. Mas eu vou dizer uma coisa, gurias, eu não me conformo que tem gente que passa fome. Eu sei que eu podia me conformar, porque a vida é assim, as nossas diferenças sociais, injustiças, mas se eu paro para pensar nisso, eu desassossego total por dias. Se eu imagino que tem pessoas que morrem de fome, que tem crianças que morrem de fome. Eu gostaria que a gente tivesse mais justiça social, é um sonho. E isso é uma coisa que eu penso bastante. Sempre, quando a gente termina o almoço, eu vejo que sobrou algum pouco de comida, imagina só para onde vai meu pensamento. Eu sou do Maranhão, Nordeste, e lá você não sabe o que você chegar numa casa, uma mulher com 18 filhos, uma escadinha, e com outro na barriga, e não ter casa nem dentro nem fora, e você levar 1 quilo de farinha, e aquelas crianças correrem para cima de ti, te abraçando e dizendo, ela trouxe, mãe, tem farinha hoje, sabe? Mas só quem vive essa realidade sente na pele. Porque você falar, as pessoas, elas estão alheias, parece que ninguém se importa mais com a vida de ninguém, sabe? Nós vivemos num mundo frio, infelizmente, um mundo frio, onde ninguém se importa com ninguém, né? E eu costumava perguntar, quem se importa? Quem se importa? Sandy, eu me importo, faço a minha partezinha, mas eu quero te dizer, eu acho que nenhum outro assunto deveria ser debatido enquanto tem alguém passando fome no planeta, na nossa rua. Não precisa nem pensar lá longe, aqui, no meu bairro. Exatamente. Eu acho que isso, eu queria que tivesse mais justiça social. E é lamentável, porque isso depende muito dos políticos, mas principalmente para aquela região, eles preferem ter comendo na mão, à mercê das necessidades, né? Que dó. E vem o favor ainda, corre muito aquela coisa em troco do voto, em troca do favor. Mas, bom, vamos só pedir que Deus um dia toque o coração de todas essas pessoas e possa mudar. Seguindo aqui, eu queria ouvir de você uma frase. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Lindo. Lindo mesmo. Eu vou passar para a Mari pedir a tua mensagem final, mas antes eu queria só fazer um apelo, 1 minutinho hoje. Eu queria falar para você que está nos assistindo, para todas as pessoas, e fazer um pedido. Que pense em tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, no nosso Brasil. Nós estamos aí no ranking de morte
pela Covid. Isso depende de cada um de nós. Hoje está sendo um dia triste. Eu não sei como consegui estar aqui diante fazendo essa live, porque eu tenho perdendo todos os dias, eu tenho perdido grandes amigos, amigos de infância da terra, da cidade onde eu nasci, lá no Maranhão. E hoje eu estou perdendo mais um, sabe? E não é fácil. Talvez se não é preciso, não vamos deixar que seja preciso cada pessoa sentir essa dor para poder entender que é um vírus, que é uma pandemia, que é uma guerra que nós não temos como, não estamos sem armas para vencer essa guerra. E a arma é cuidar, é ter um pouquinho de amor, ser solidário com você e com o vizinho, com quem estiver em casa. Nos guardar, se você cuidar, usar máscara quando for para a rua, usar o álcool gel na rua e ficar em casa se puder. Vamos ajudar, vamos salvar vidas, vamos salvar vidas de muitas pessoas. Gente, é pôr a mão na consciência. Boa noite para vocês. Eu passo para a Mari encerrar a nossa live de hoje. Karen, querida. Estou só arrumando meu áudio, desculpa. E muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Que você continue sendo essa pessoa iluminada que você é, essa guerreira que de vez em quando dá uma caída por algum motivo, mas ressurge das cinzas, fênix, maravilhosa. Eu sou a fênix. Como nesse momento, né, inclusive. E eu te desejo muito sucesso nesse novo desafio que você vai iniciar, porque você é uma mulher poderosa, em todos os sentidos. É uma mulher amorosa, é uma pessoa que tem coração, é uma mulher inteligente, é uma mulher capaz, e a gente está junto, tá? Só queria que você soubesse isso. Então, você pode falar aí a sua mensagem final. Ai, Mário, muito obrigada. A Mário é uma pessoa extraordinária. Eu conheço há uns 20 anos. Foi no prézinho que a gente se conheceu. 20 anos foi no pré, foi no jardim de infância. A Mário é uma mulher extraordinária que vem transformando a vida de muita gente com a tua capacidade, tua habilidade, Meu Deus, nossa, te admiro muitíssimo. Muito obrigada por essa oportunidade. Sandy, maravilhosa. Te conheci porreta, tu é demais também. Muito obrigada. Obrigada, cara. Um beijo. Teremos outras oportunidades, um beijo especial, com certeza. Um beijo especial também para as meninas todas do Fórum Suprapartidário, em especial Beth Tiscos, que é essa mulher incrível que tem modificado com sua garra, determinação, a vida de muitas mulheres políticas. A minha mensagem final é a seguinte: não existe limite porque tu pode ser. Não existe cor, tamanho, não existe... existem as diferenças, existem sim, mas amor, tira de dentro de ti forças que tu nem imagina que pode existir. Existem forças inimagináveis, porque tudo que há no universo, toda a perfeição do universo reside dentro de ti, no teu espírito, na tua alma, não é nem no teu corpo, na tua aparência, não. Então, nunca aceite que alguém diga que por tu ser menina, por tu ser mulher, tu não pode fazer isso ou tu deve fazer aquilo. Tu és um ser de luz e tu tens a obrigação de iluminar. E quanto mais tu estudar e quanto mais tu aprender, mais obrigação tu tens de compartilhar. Porque é assim que a gente cresce. Seja a pessoa inspiradora que foi a pessoa que te inspirou. Seja luz, principalmente na vida de outras mulheres. E se tu não gostar das mulheres, eu tenho uma inimiga mulher, faz de conta que não existe. Não atrapalha se não for ajudar. Mas, sinceramente, não coloque nunca limites para aquilo que tu pode ser. Nós somos pessoas todas abençoadas e basta a gente só exercitar o cérebro, como dizia o pai da Sandy. Um beijão, muito obrigada. Beijo, querida. Beijo a todos vocês que nos acompanharam nessa live, gente. Muito obrigada. Amanhã, às 20 horas, novamente aqui com vocês e com a deputada Luciane Carmilati. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.